Então vamos falar um pouco sobre teste de mechas. O teste de mechas, ele é imprescindível. Você tem que fazer todas as vezes que você for fazer um cabelo. Se for cliente sua, se você já está acostumado a fazer aquele cabelo, mesmo assim você tem que fazer teste de mechas. Por quê? As incompatibilidades acontecem quando ela toma banho de piscina, às vezes quando ela usa um reparador de pontas, o shampoo, o condicionador que ela usa, a água que ela usa, nós não sabemos se tem aquecimento, se é passado por uma tubulação de cobre. Então são inúmeros fatores que interferem na hora da gente fazer mechas, fazer descoloração. Como que eu vou saber se ela fez ou não, sendo que às vezes nem a própria cliente sabe o que ela fez? Às vezes ela vai em algum estabelecimento, alguma perfumaria, e é vendido para ela, às vezes, um botox, como se fosse aí um tratamento, e às vezes eles têm componentes químicos que é incompatível com o nosso pó descolorante. Então é imprescindível, tá? Imprescindível fazer o teste de mechas, porque esse cabelo, quando você faz o teste de mechas, ele te dá uma margem de segurança maior. Não é uma segurança de 100%, porque quando estamos com todos os papéis empilhados um em cima do outro, sempre você tem que estar olhando o aquecimento, se está aquecendo, se está inchando, como que está indo aquela descoloração. Mas o teste de mechas te dá uma base, uma segurança maior e também uma ressalva em caso que aconteça algum incidente. Ele também te dá uma ressalva. Por quê? Porque você fez todo o passo a passo correto, todo o procedimento correto. Então é essencial que faça o teste de mechas. Como que nós fazemos o teste de mechas? Eu trouxe aqui a Juju, nossa coleguinha, que vai nos ajudar aqui a mostrar para vocês como que é feito esse teste de mechas. Normalmente a gente tira aqui uns 4 a 5 dedos, tá? Do cabelo. A gente separa essa parte, nós vamos fazer aqui por dentro, na parte de dentro do cabelo, ok? Vamos colocar bem de pertinho aqui. E aqui eu vou tirar uma mechinha, não pode ser muito fina, nem pouco cabelo, porque eu preciso avaliar a estrutura desse cabelo, ok? Eu venho aqui e faço a minha técnica de mechas. E às vezes eu dou uma leve eriçadinha. Se for mechinhas costuradas, eu faço as mechinhas costuradas, se for o caso, se for o desejo da minha cliente, eu venho aqui e faço as minhas mechinhas costuradas, ok? E dou uma leve eriçadinha. Fiz a minha eriçadinha, eu venho aqui e vou colocar o teste de mechas nessa mechinha para me fazer a minha avaliação. Que produto que eu uso para fazer o teste de mechas? Eu sempre uso no meu teste de mechas o X de 40. Por quê? O X de 40 é velocidade. Da o X de 20 para o X de 40 não significa que o X de 40 ela é mais forte, não, ela é mais rápida, tá? Às vezes tem muita gente que confunde, eu não vou colocar o X de 40 porque ela é muito forte. Não, ela não é muito forte, ela é muito rápida, então ela tem 2 vezes mais. Se você tá na UX de 20, você usa de 40, aí você tem um intervalo da de 30 e depois a de 40. Então ela é 2 vezes mais veloz do que a UX de 20. Então eu vou usar um UX de 40 porque eu vou fazer um teste de mechas e eu preciso de agilidade. Eu vou fazer somente uma mecha. Quando eu vou fazer todo o procedimento na cabeça toda, eu uso o X de 20, mas quando eu vou fazer teste de mechas, eu uso o X de 40, porque eu quero velocidade, eu quero que esse teste seja feito rápido, tá? Então eu venho, separo minha mechinha, faço a minha misturinha ali de 1 por 1,5, né, que o meu produto ele é de 1 por 1,5 e aplico. Faz uma quantidade pequena, pesa na balança e faz 1 por 1,5 e eu vou aplicar essa mechinha aqui no meio da cabeça e eu vou fazer o meu teste de mechas aqui, como se eu estivesse já fazendo uma mecha nesse cabelo. E aí eu vou fazer, se eu tiver com pressentimento que aquele cabelo não vai passar, eu vou fazer mais uma aqui na lateral. Eu vou fazer mais um teste de mechas aqui na lateral
da cabeça da minha cliente, para que ela veja como que está reagindo aquele produto, se ele vai dar um corte químico, se ele vai emborrachar, se ele vai ficar sensibilizado. Eu venho aqui e faço um teste de mechas na lateral da cabeça da minha cliente, porque aqui atrás é difícil dela visualizar, aqui na frente ela visualiza com facilidade, ok? Então eu faço o teste de mechas de 40 e eu faço nesses locais que eu mostrei para vocês. Quais são os pontos que faz com que a gente recuse um cabelo? Extrema sensibilidade, cabelo extremamente sensibilizado, danificado, fora da elasticidade natural, porque o cabelo, quando ele está com pó descolorante, ele tem uma certa elasticidade. Depois de seco, ele volta para a sua estrutura natural. Isso é química, é outra coisa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, quando o cabelo emborracha, quando ele dá corte químico, quando ele não chega no tom desejado que a cliente quer, esses são os cabelos que nós recusamos. Então a avaliação ela precisa ser feita, a avaliação da saúde do fio, como que ficou a estrutura desse fio, e você tem que pensar se ele danificou um pouco, se ele sensibilizou um pouco, se ele aqueceu um pouco. Quando você tiver com a cabeça toda montada, isso vai potencializar. Esses danos vai potencializar, porque o aquecimento é maior, muito empilhamento de papel em cima do outro, esses danos vai potencializar, você tem que ter em mente isso. E quando não chega na cor de desejo da cliente, às vezes ela tem uma coloração, às vezes ela usa progressiva, às vezes ela quer um platinado e o cabelo não tem estrutura para isso. Quando o cabelo está com coloração, a gente também, normalmente tem gente que está aí com preto azulado e quer fazer um platinado. Normalmente a gente não consegue chegar no tom de desejo da cliente, esse cabelo também é recusado. Quando a gente vai retirar a coloração vermelha, coloração preta, e a gente faz o teste de mechas, tem cabelos que abrem mais, tem cabelos que abrem menos, e a gente precisa ter isso assim muito bem explicado para a cliente, muito bem conversado com a cliente, mostrando ali as cores para ela. Aquelas cores quentes, quando a gente está tirando coloração vermelha, coloração preta, fazendo limpeza de cor, sempre o cabelo abre assim com um fundo de clareamento quente. Tem pessoas que têm total aversão, não gostam de tons quentes, não gostam daquele fundo laranja, não gostam daquele fundo avermelhado, e você vai neutralizar, vai tonalizar, vai neutralizar, e às vezes quando tiver um desbote, ela não vai gostar. Então tem que ser muito bem conversado com a cliente, que aquilo ali é o primeiro passo de limpeza de cor para chegar futuramente no desejo da cor que ela quer, ok? Então, às vezes a gente não chega num consenso, a cliente fala, não quero essa cor, não vou andar com essa cor, então não faça o cabelo. Porque muitas das vezes a gente quer fazer, a gente acha que vai dar certo, quando termina o trabalho a cliente olha e fala, não gostei. Então tem que ser muito bem conversado. Então esse aí é o nosso passo a passo de fazer o teste de mechas, ok?